Aleluia. Cabe mais uma oraçãozinha aí? Você já está cheio da palavra. Como é que está? Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Tranquiliza um pouco seu coração. Respira. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por espírito de revelação e sabedoria. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade em nosso meio. Nós estamos nesse lugar desejosos de ouvir a Tua palavra. Por isso nos inspira, nos ensina, nos conduz em triunfo, segundo a Tua vontade. Eu sei que cada coração e cada pessoa aqui tem necessidades diferentes, mas o Senhor é o único que pode suprir cada uma delas. Por isso nós confiamos no Senhor e nós clamamos a Tua presença manifesta nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Abre sua Bíblia em Provérbio, capítulo 18, verso 2. A gente está falando sobre avançando no cumprimento das promessas. E quem é que fez a promessa? Deus. Se Ele é fiel e Ele é fiel a tudo que Ele promete, então aonde está a nossa promessa? Aonde está a sua promessa? Está em Deus? Amém, amém. Aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele fez a promessa. Amém? E a gente precisa identificar onde está a promessa. A promessa está em Deus. E Deus e a palavra são uma só pessoa. E a gente vai estudar um pouco sobre isso nessa noite. Porque estamos vivendo num tempo que está tão assim, costumeiro, né? O palavreado gospel. E a gente passa pela rua e você vê tantas pessoas falando como se fosse a palavra de Deus, mas o que prova que nós amamos ao Senhor e que nós consideramos a sua palavra é o quanto que a gente obedece ao Senhor da palavra. O próprio Jesus diz que alguns chamavam Ele de Senhor, mas não obedecia a Ele. A Bíblia diz para a gente não ser apenas ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra. E Provérbios e alguns textos declaram isso aí. Tem alguma versão que diz o tolo. O insensato ou o tolo não tem prazer no entendimento, ou algumas versões diz na sabedoria. E o próprio livro de Provérbios mostra que a sabedoria é o próprio Jesus, senão em externar o seu interior. Provérbio capítulo 28, versículo 26, está na revista atualizada? Diz também para a gente ter um cuidado, para a gente não ter um excesso de confiança. É bom, irmãos, a gente confiar naquilo que Deus colocou na gente, confiar em você. Mas a gente tem que ter um cuidado para não ter um excesso de confiança no nosso coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E olha o que esse texto de Provérbios 28, 26 diz. O que confia no seu próprio coração é tolo ou insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, o texto está dizendo de duas classes de pessoas, um tolo e um sábio. E a gente precisa, e essa questão, irmão, de adquirir sabedoria é uma decisão, porque a própria Bíblia nos instrui. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, estamos vivendo numa fase, eu creio que a melhor fase da história da humanidade é essa fase que nós estamos. Uma fase de um conhecimento maior, uma fase de conforto maior. Nós estamos num lugar climatizado que há anos atrás, igrejas não podiam ter isso, E até os crentes tinham também uma mentalidade muito, muito fechada, ao ponto de achar que na casa dele podia ter algum conforto, mas que igreja era bom aquela igreja que tinha o chão de terra, ou que não tinha muito conforto, porque as coisas de Deus é bom bem simples. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Ele é o dono do ouro e da prata. E que se é o dono do ouro e da prata, a gente precisa desejar um nível de excelência maior, tanto para a igreja que a gente congrega, e que isso venha respingando e caindo também na nossa vida.
desejando coisas maiores. Amém? Salmo capítulo 14, versículo 1, diz que o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Quanta gente a gente sabe nos dias de hoje que não reconhece a presença de Deus, ou não crê em Deus, ou age, muita gente que até vem para a igreja, mas age como se Deus não existisse na vida dela. Porque pessoas criam quase que um personagem quando entra na igreja, é como se viesse a um lugar como esse para receber a bênção, para receber coisas de Deus. Mas, irmãos, Deus está muito mais interessado na nossa vida diária, amanhã de manhã, como vamos acordar, como vai ser a nossa semana. A nossa vida deve ser uma vida de intensidade com o Senhor, de comunhão com Ele, não uma vida religiosa apenas quando a gente entra na igreja. Isso é um engano. A gente vem para a igreja para receber instruções. Esse é um lugar onde a palavra de Deus nos instrui. Mas olha só, é diariamente que a gente prova, não para pessoas, mas para o próprio Deus, que a gente está querendo seriedade com Ele. Todos os dias, quando a gente decide ler a Bíblia, tirar um momento e ter um momento de comunhão com o Senhor, quando o diabo vem e oferece para nós pratos de pecado e a gente diz não, o que estamos fazendo? Seriedade no reino espiritual, mostrando a Deus que a gente não está levando uma vida brincando, não. Amém? Então, isso são decisões que vai nos levar a um nível maior, em que o cumprimento da palavra, ela se estabelece. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente vai ter convicção de que Ele é fiel. E Ele nunca prometeu algo para não cumprir. Desde, irmãos, do início da humanidade, tudo que Deus falou, por mais que pessoas zombassem, vê quando Ele levantou Noé e disse que haveria um dilúvio, pessoas zombaram de Noé, pessoas passaram zombando, mas aconteceu o que Deus disse que ia acontecer. No tempo de Sodoma e Gomorra, a humanidade vivia numa forma de prostituição tão grande. 2 anjos de Deus vão àquele lugar e os habitantes queriam fazer sexo com os próprios anjos. Era uma sociedade depravada, mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aconteceu. Então, desde que o mundo existe, tudo que existe foi feito por Deus, tudo está sujeito à sua palavra. A Bíblia diz que tudo que existe no mundo, a palavra de Deus sustenta todas as coisas no lugar. Sustentam as estrelas nos céus, o sol, a lua. Nada muda, nada é alterado por conta da palavra de Deus. E nós somos o único povo que Ele nos dá o direito e uma procuração de usar a palavra, de ter acesso à palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração. Não existe outro povo que tenha essa moral, vamos dizer assim, de usar a palavra, de dizer como Deus diz e a coisa acontecer. Mas Ele dá isso para mim e para você. Vê que crédito, vê que coisa maravilhosa, irmãos. O mesmo poder criativo que Deus tem, Ele coloca em nós e diz, agora vão em meu nome. Pregue o evangelho, fale as circunstâncias e elas vão obedecer. E o próprio Jesus vem como homem e prova que isso era possível, ao ponto de falar a tempestade, falar a vento, e o vento obedecer, e as pessoas falam, quem é esse? Que o vento, as águas, a tempestade obedecem a ele. E Jesus disse, olha, eu vou enviar alguém da mesma espécie que eu, ele vai habitar em vocês todos os dias da sua vida. Vocês não vão ficar sós, nem um minuto. E essa pessoa que é o Espírito Santo, que estava em Jesus exercendo o poder, ele agora habita em nós. E nos dá o mesmo poder criativo que Jesus tinha. Hoje habita em mim e você, irmãos. Então a gente precisa considerar que toda a promessa de Deus, ela está pronta para se cumprir. Ela só está esperando alguém que crê e fale com ousadia aquilo, e que decida viver essas preciosidades de Deus. Todo homem e mulher que se levantou crendo na palavra, aconteceu aquilo que Deus prometeu. A vida foi mudada, viveu uma vida acima da média. E é isso que Deus tem para a igreja. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz que Deus em Cristo está oferecendo perdão ao mundo. Na verdade, o que Jesus fez na cruz foi morrer no lugar da humanidade, para que o pecado de todo mundo fosse cancelado.
E as pessoas precisam saber disso. Por isso que elas agem em tolice, porque elas não sabem da verdade e acham que Deus está querendo tomar o dinheiro dela. Vá para a igreja que você vai, a igreja vai tomar o seu dinheiro, vai te manipular, você vai parar de se divertir, parar de beber, parar de se prostituir, como se fosse uma perda de coisas boas. Não é, Deus está querendo que a gente leve uma vida de santidade, porque santidade é bom. Enquanto o pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte. Amém? Então olha que texto maravilhoso, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, com Ele mesmo, Ele estava se reconciliando o mundo, que tinha se tornado inimigo de Deus, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então todos nós fomos hoje levantados por Deus, e nós fomos confiados como alguém que tem essa palavra, de revelar para as pessoas que Deus se reconciliou com o mundo. O mundo tinha se tornado maldito, inimigo de Deus. E agora Deus confiou a mim e a você. E há uma pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se eu e você não pregarmos, as pessoas não vão saber disso. E como pregarão se não forem enviados? E você congrega numa igreja que aonde você quiser ser enviado, você pode. Ah, pastor, eu quero pregar na feira, vai. Eu quero pregar em Dubai, vai. Amém? Então, é só você entender o seu chamado e partir, porque não adianta você querer ir para um lugar que Deus não chamou. Não adianta querer fazer algo sem a capacitação do Espírito. Mas, irmãos, nós temos essa liberdade em Cristo. Olha só o que João que andou com Jesus, e eu creio que o que mais impactou João foi os 40 dias de ver Jesus ressurreto. E João capítulo 1, a partir do 1, João 1, olha só o que ele fala até o 18. Falando de Jesus, ele dizendo aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando? No princípio, antes de tudo existir. Verso 2. Ele estava, aí, olha, eu acho interessante que João começa a falar de coisas como se fosse, de fato, só uma palavra escrita, mas agora, no versículo 2, ele começa a falar de uma pessoa. O Verbo, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o Verbo, a palavra, é uma pessoa. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Alguns podem ter até pensado que João era a luz, mas olha o que o texto continua dizendo. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ele não era o Cristo, mas veio para que se testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para as pessoas, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, agora não está falando mais de um povo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Então, irmãos, o que hoje rege na nossa vida, não é mais quem nosso pai foi, qual família você nasceu, nem da vontade do homem. Talvez seu pai, sua mãe tenham dito, você não vai dar em nada na nossa família, ninguém se forma, ninguém ganha dinheiro, ninguém fica rico. Mas não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse,
O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, é o primeiro, porquanto já existia antes de mim. Só que João nasceu primeiro dele, primeiro do que ele, 6 meses. Mas João, pelo Espírito, diz, ele já existia. Por quê? Antes de tudo ser feito, ele já existia, ele já era a palavra. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Lei não salva ninguém, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, se eu e você quisermos entender quem é Deus, conhecer quem é Deus, basta a gente olhar para Jesus. Jesus explica quem é Deus. Jesus mostra quem é Deus. Né? Há uma música que foi feita há uns anos atrás que diz que ninguém explica a Deus. Explica sim. A Bíblia explica quem é Deus. Todo pregador que está cheio do Espírito vai explicar quem é Deus. Jesus explicou quem é Deus. Um dia, um dos discípulos falou, mostra-nos o Pai e isso me basta. E ele diz, ei, olhem para mim, você está andando comigo todo dia e está dizendo, mostra o Pai, eu e o Pai somos um. Então, se a gente olhar para a obra e para a vida de Jesus, nós vamos ter a explicação de quem é Deus. Exatamente quem é Deus. Agora, a questão é, irmãos, ele nos levantou também como luz. Ele disse, vocês agora são a luz do mundo. Então, nós deveríamos ser o povo que deveria dizer como Paulo, imitem a mim, porque eu estou imitando a Deus. Cristo em mim, ou em vós, a esperança da glória. Nós somos o povo que as pessoas devem olhar e ver Deus em nós. É por isso que a cada dia a gente precisa viver em plena santidade. Não andar como tolo. Tolo é alguém que talvez vem para a igreja como um novo convertido, ou alguém que ainda está interessado a se converter, mas ele ainda não tem a plenitude do conhecimento. Então ele acha que a vida dele depois que sai da igreja é dele e que ele faz o que ele quiser porque ele é dono do seu nariz. Mas olha só, a Bíblia diz que nós somos comprados por alto preço, o sangue de Jesus. E nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Aonde? No trabalho, na escola, aonde você andar. Então, nós não fomos chamados para, quando chegar em casa, briga com o marido, briga com a mulher, e parece que Deus não está ali. Não, irmãos, o nosso lar deve ser um pedaço do céu. Porque os filhos que crescem num lar em que não vê Deus na casa, nunca vai querer ver Deus na igreja. E depois vai dar um problema, talvez, para outro pastor, treinar um filho que deveria ter sido treinado em casa. Porque uma casa onde os filhos vê o pastor ou o pregador como um personagem do altar, no altar ele é cheio do fogo, no altar ele é cheio do conhecimento, mas em casa ele é cheio de demônio. A Bíblia diz que não se deve ou não se pode jorrar água doce e azeda da mesma boca. Então uma boca que diz glória a Deus não pode ser uma boca que traz xingamento dentro do lar. Não tem como ter vida. Uma pessoa dessa não é luz. É treva e luz e treva. E não se pode ser luz e treva. Ou se é luz ou se é treva. Então, eu acho maravilhoso porque Deus já escolheu. Agora, o que cabe de nós? Nós precisamos escolher essa mesma seriedade. Imagine, irmãos, o verbo, a palavra, Deus encarnou e nasceu no mundo para nos salvar. E nós estamos a cada dia ouvindo a sua palavra, ouvindo o que ele pensa, o que ele quer de nós, para que ele nos constituiu. A Bíblia diz que antes de eu e você nascer, Deus escreveu num livro dele todos os nossos dias. E os nossos dias são para glorificar o Senhor. Então a gente não pode estar na igreja levantando a mão e quando estamos numa roda de amigos, a gente age como um filho do cão. Ah, mas tem uma dancinha e todo mundo dança, mas nós não somos igual a todo mundo. 99% santo, 1% vagabundo. Não, irmãos, ou é todo de Deus, ou não é. Mas antes eu gostava de dançar. Continue dançando, ó, que oportunidade a gente teve na estante. No final, ele vai nos dar novamente uma oportunidade para a gente dançar. Mas a gente não dança mais aquelas misérias. Né, Júlio?
É. Júlio era o ferinha da lambada. Quando eu tocava... Eu lembro. Mas olha só. Eu e ele dançando essas bagaceiras antes de Jesus, tudo certo, irmãos. Mas quando Jesus entrou, agora eu não posso, se eu estou numa rodinha de amigos e toca lá e piti-piti e eu estou lá me requebrando todo, como se Deus não habitasse em mim. Não é um chamado para uma vida de brincadeira, é uma vida séria. Há uma promessa que está em jogo e aquele que prometeu é fiel. Qual promessa? Ele está trabalhando para nos levar para a eternidade. E o diabo vai tentar, vai fazer tudo para a gente não ir. Só que a Bíblia diz que ele já venceu o diabo. O diabo já foi derrotado. A questão é, o diabo não tem mais nenhuma autoridade nem poder sobre a minha e a sua vida. Olha o que Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 diz. Que aquilo que Deus faz, irmãos, aquilo que Ele fez e faz, é para sempre. Ele nos fez e nos faz como alguém eterno. E ele leva tão sério a palavra dele, que olha só, Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança, não é isso? Quando ele disse isso, para Deus o que ele promete é tão sério, que mesmo quem não for achado no livro da vida, o espírito e a alma vai viver eternamente. Eu não sei, mas na minha cabeça isso não faz muito sentido. Para mim, se eu fosse como Deus ou Deus, depois que eu salvasse aqueles que quisessem andar comigo, eu exterminava. Já que eu ia jogar esse povo todo no inferno e o inferno no lago de fogo, eu eliminava logo isso para sempre. Mas a Bíblia diz porque Deus é fiel, não às pessoas, mas à sua palavra. Porque olha o que o texto diz. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. É por isso que da Bíblia a gente não pode tirar nem acrescentar nada. Há uma turma aí que sai batendo nas portas para evangelizar, mas se você olhar a Bíblia que eles usam, eles tiraram vários tios e várias vírgulas. E tem vários versículos que tem uns xizinhos lá, não existe. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus falou, não se pode nem tirar, nem pôr. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. É para que haja um temor mesmo. O que Deus falou, Deus vai fazer. Hoje, irmãos, tem uma galera se levantando, pregando o evangelho, dizendo que inferno não existe. E tem muitos lugares e muito púlpito que está tendo um cuidado de não falar muito do inferno. Porque estão preocupados só com a igreja encher. Mas não é a segurança de uma igreja cheia, uma igreja de sucesso. Uma igreja de sucesso é uma igreja que tem um povo sério. Um povo santo. Um povo cheio do Espírito. Essa é uma igreja séria. Pode ser de 10 pessoas, mas são 10 sérios, santos. Sucesso de igreja não é só tamanho de igreja, irmãos. E eu não estou dizendo que é da vontade de Deus que a igreja não cresça. Não é isso que eu estou falando. Nós temos orado por várias coisas poderosas. E a gente deseja mesmo avanço, crescimento. Mas olha só, isso tem que ser com seriedade. Com a presença de Deus, com o mover do Espírito. Porque se Deus ele não muda, olha só, porque Ele fez o homem, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e a imagem e a semelhança dEle é eterna, a gente vai durar eternamente. Esse corpo, essa carne, veio do pó e ao pó voltará. Mas o seu espírito e a sua alma vai viver eternamente. E daqueles que não querem nada com Deus, que a Bíblia chama de tolo, que diz que Deus não existe, também vai viver eternamente. Agora, esse corpo que nós temos aqui, não consegue isso. Então, todos vão ressuscitar. Aqueles que vão ressuscitar para a vida, vão receber um corpo glorificado. De fato, eu acredito que a igreja, ela vai ser arrebatada. Em vida. Amém? Agora, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai receber também um corpo
Só que é um corpo capaz de receber tormento e castigo eterno e não morrer. A Bíblia diz que nesse lugar de tormento eterno, a morte vai fugir deles. E eles vão desejar a morte, mas a morte não vai matar. Então, por que isso? Porque Deus não pode mentir, Ele não pode anular a palavra dEle. Se Ele diz que o homem é um ser eterno, e você vê que a gente, porque Deus colocou isso em nós, de ser um ser eterno, a gente não consegue lidar muito com a morte. Ninguém pensa em morrer. Por quê? Porque a gente não foi feito para pensar em morte. Nós somos feitos para viver a vida eterna. Amém? Agora, por que existe morte? A Bíblia explica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem foi esse? O primeiro Adão, e pelo pecado a morte, que o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que tem gente que morre? Porque o pecado entrou no mundo. Eu lembro, esses dias a gente fez 2 velórios, um aqui e outro em Salvador, e não é ligado a esse velório, mas assim, quando a gente vê um velório, alguém que está sendo enterrado, muita gente fala de coisas e colocam ali coisas até como Deus envolvido, de uma forma errada. Quanta gente, eu sei que você quando já viu um velório, quantas vezes a gente já viu pessoas dizendo, Deus levou, porque Deus recolheu, porque Deus levou. Irmãos, Deus não leva ninguém assim. Existem 3 relatos na Bíblia de pessoas que Deus levou. Um foi Enoque, o outro foi Elias. E como foi que esses homens Deus levou? Vivo. Uma carruagem de fogo pegou Elias e levou. Enoque andava tanto com Deus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Então, João 10:10 diz que há um ladrão, o diabo. Ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Quem é que leva através da morte? O diabo. Deus não pega, uma criancinha, Deus deu, Deus tomou. Que Deus bipolar é esse, irmãos? Que dá uma criança para uma pessoa e depois toma. Diz, não, eu amo mais essa criança do que você, dá para mim. Não, Deus não é assim. Quem leva através da morte é o diabo, não é Deus. Deus leva através da vida. Jesus morreu, triunfou na cruz, mas os olhos de todos viram ele indo ao céu como vivo, voando. Como é que Deus vai levar os santos através do arrebatamento? A gente vai subir vivo. Eu estou cansado, eu queria morrer para subir. Não, você vai subir vivo. Não é bom alguém que pensa, eu quero morrer, tal. Irmãos, talvez através da morte, o caminho que vai é outro, não é o caminho de Deus. Eu estou com tanto problema, queria me matar. Cuidado, porque a forma de Deus levar é através da vida, não é através da morte. Então, quem tem pensamentos de morte, pensamento de suicídio, pode ter certeza, é o diabo, não é Deus. É muito fácil entender as coisas de Deus e as coisas do diabo. Deus é a vida, o diabo que é a morte. E a gente vê Jesus, ele trabalhando de uma forma, mostrando na Bíblia tudo aquilo que ele fez. Olha, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que o Filho tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, está falando de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus destruiu a ação do diabo. Amém? Você vê como é importante quando alguém aceita Jesus. A ação do diabo na vida dele, que antes era servo do diabo, fazia as coisas guiadas pelo diabo, agora tudo que o diabo fazia na vida daquela pessoa foi destruído. O diabo não domina mais, o pecado não domina mais.
Por isso que salvação não é, levantei o dedo, não soube, não sei o que está acontecendo, não. Foi destruído toda a ação do diabo. Alguém tinha pensamento suicida, pensamento pequeno de quem ele não se ama. Aí, por que isso? Uma influência do diabo. Aceitou Jesus de coração. A obra do diabo, a ação do diabo é destruída. Verso 15. É claro que quem não sabe disso, o diabo vai enganar. E é por isso que a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o Senhor, a obra do Senhor. Amém? Para não andar enganado pelo diabo e livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a gente vivia uma vida de escravidão, mas Jesus nos libertou, destruindo, aniquilando todo o poder do diabo. Aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, mostrando, provando para nós que a morte não vem de Deus e que Deus não leva ninguém pela morte. Diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a morte já foi derrotada, porque Jesus derrotou a morte quando ele venceu a morte, ressuscitando. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele venceu a morte. Mas a Bíblia tem uma promessa para a morte. É por isso que quando vier, pensamentos de morte, irmãos, e que a gente conhece a palavra, a gente pode olhar para a morte e ver, aguarde. Porque o meu Senhor já lhe derrotou. Mas tem uma promessa também, que ele vai aniquilar, destruir você completamente. Por quê? Que promessa é essa e quando vai se cumprir? Quando a gente for arrebatado e entrar na glória e na eternidade, nós vamos habitar em um lugar que não vai haver morte, pensamentos ruins, pecado. Nós vamos estar livres. Então, irmão, se hoje, dentro da igreja, com o Espírito Santo, com o poder de Deus, às vezes a gente está se achando cansado e fraco, com toda essa força do Espírito nos ajudando, imagine sem Deus. É o que Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Irmãos, se há alguém aqui que tem se sentido assim, e eu creio que tem, a gente precisa entender que é a falta de conhecimento, é porque você não está tendo a revelação do poder que habita em você. O poder que habita em você, o que está disponível para mim e para você, é o poder que criou todas as coisas. Por isso que Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? O verbo, que antes de criar todas as coisas, ele já existia. E a Bíblia diz que tudo que existe hoje foi feito por ele. É o mesmo verbo, o mesmo poder, que quando eu e você falamos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando. Por quê? Porque ele nos comissionou para isso, ele nos deu uma autorização. Ide em meu nome, pregue, fale, determine. É como a gente viu ali no livro do pastor Bud, ele dizendo que ele vivia numa negritude de pecado. E ele usou sabiamente essa frase, porque, irmãos, não existe ninguém negro. A cor da pessoa é preta, não é negra. Negra vem de magia. A magia não é preta, não é magia preta, é magia negra. Porque negra vem de negritude, de coisa maligna. Todos nós antes éramos negros, porque negritude, coisas negras vêm de pecado, de magia, e a gente estava na lama do pecado. E o que foi que aconteceu? Quando você recebeu Jesus, o sangue de Jesus te tornou mais alvo que a neve, nos limpou e nos lavou. Então, essa história, como o mundo diz, olha, o dia da consciência negra, não deveria ser assim. Primeiro, não existe a raça humana. Esse negócio de raça preta, raça branca, raça amarela. Por que tem gente de todas as cores? A Bíblia responde. Porque Deus fez o homem do pó da terra. Se tem barro amarelo, pode ter homem amarelo. Se tem barro preto, pode ter homem preto. Se tem barro marrom, pode ter pessoas marrom. Se tiver barro azul, pode nascer pessoas azul.
A Bíblia explica tudo, queridos. Não há nada que não esteja a resposta na Bíblia. Então, Deus se explicando como foi que Ele fez. Então, não chame alguém de negro, nem se chame de negra. A beleza negra, não há magia que é negra. Não existe beleza nenhuma em nada negro. Pode ter a beleza preta, a beleza branca, a beleza amarela. Amém, queridos? Então, habita em mim e você esse poder. Eu sei, tudo isso que aconteceu de escravidão, aconteceu, mas foi uma ação do diabo. Deus nunca planejou isso. Sempre que o diabo tentou escravizar através de pecado, alguma coisa que o diabo fez, por exemplo, na época de Jesus, as mulheres, elas não eram nem contadas no censo. Então, existia ali algo errado, desequilibrado. A mulher não era reconhecida. E você acha que não é de propósito que Jesus, a primeira pessoa que vê Jesus é uma mulher? A primeira pessoa que Jesus revela ser Ele o Cristo é uma mulher num poço? É Jesus pegando e falando, tudo que o diabo usa a humanidade para tentar colocar o homem para baixo, eu vou levantar. Amém. E a gente vê hoje o ministério feminino em tudo. Como Deus tem levantado. Agora, tem que ter um cuidado para não ir para um desequilíbrio. Aí uma classe criou o quê? As feministas. Não, irmãos, é bobagem. Porque na hora de carregar um saco de cimento, quem deve carregar é o homem, não é uma mulher. Então, sempre o diabo vai tentar descompensar. Não, já que você é tão poderosa, você não precisa de homem. Precisa, porque Deus criou um para ajudar o outro. A mulher é uma ajudadora, uma cooperadora. O casal, uma família, é um plano de Deus. Então, tudo que Deus cria e faz, o diabo vai tentar, de alguma forma, distorcer. E a gente tem que ficar atento aos princípios da palavra. Olha só, o texto que eu falei na estante está em Salmo, capítulo 139, verso 16, que diz assim: ainda quando eu e você éramos uma substância sem forma, informe, Deus escreveu os meus e os seus dias, antes desses dias existirem. Então, a Bíblia prova, bota aí esse texto, Salmo 139, verso 16, a Bíblia prova que alguém, quando está ainda com a substância sem forma, o corpo não foi nem formado ainda, mas já é uma vida. E Deus já escreveu todos os dias daquela pessoa antes que ela nascesse. Aí o que o diabo cria? A mulher engravidou, não gostou, aborta, arranca o feto. Não, a vida não nasceu ainda. Tudo que está na palavra, irmãos, o diabo vai tentar se levantar contra. É uma vida. E a Bíblia diz que antes, os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. Quando é que alguém não tem formato no corpo? Quando está no ventre. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando ainda nenhum deles havia. Não havia nenhum dos dias. Uma criança, um feto, sem forma ainda. Lembra de Jeremias, diz, Deus me chamou como profeta para as nações antes de eu nascer. Agora, se a mãe de Jeremias falasse, eu não gostei de ficar grávida, eu quero tirar, talvez não viesse um profeta na terra. Então, o que é que para nós deve ser a verdade? A palavra de Deus. O tolo não considera a palavra de Deus. O tolo diz, mas se isso, mais aquilo outro, vai criar sempre uma confusão. Eu lembro uma vez eu estava pregando e eu estava ensinando sobre salvação e eu disse, Romanos 10:10, né, que diz, perto está de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crer com o coração e falar com a sua boca, você é salvo. Aí no final, uma pessoa vai falar, e vem cá, e se a pessoa for muda e surda? Irmão, o diabo sempre vai tentar inventar alguma coisa para atrapalhar a palavra de Deus. A palavra é simples. Agora, um mudo e surdo tem coração? Se creu com o coração, está salvo. Deus não está dificultando nada, Ele está facilitando. O diabo é que tenta dificultar tudo, diz, não é bem assim, não é bem assim. O diabo dificulta, Deus facilita. A coisa é muito mais fácil do que a gente pensa, queridos. Deus está querendo nos conduzir em triunfo, está querendo que a gente tenha uma vida mansa, leve, suave.
está querendo que os nossos filhos sejam mais poderosos que a gente, tenham uma vida melhor. Amém? Coisas que eu e você passamos na infância ou talvez na vida dificuldade, nossos filhos nunca passarão. Por quê? Por conta daquilo que você tem plantado. Porque é um processo gradativo, de geração em geração. Aqueles que confiaram no Senhor, a geração que viria foi sempre mais forte. Só teve bronca quando entrou pecado. Davi, por exemplo, por que entrou tanta bronca na família dele? Por causa do pecado. O pecado é bem gostoso, mas tem um salário, tem um pagamento. E o pagamento, a Bíblia diz, é morte. E o que é morte? Separação. Aí tem gente que diz, está pecando e está dizendo como Eva. E como o diabo disse para Eva, está vendo? Não morreu. Deus disse certamente morreria, mas não morreu. Mas a palavra morte é separação. Às vezes, não morreu fisicamente, mas está separado de Deus. Não morreu fisicamente, mas o casamento separou. Teve morte no casamento. Não morreu fisicamente, mas perdeu um filho que não era para perder. Tudo fruto de quê? O pagamento. O salário do pecado é a morte. Então, ninguém diga, Deus não sei o quê. Deus não está brincando. Nós lemos textos que diz, aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele disse dura por toda a eternidade. Na eternidade, a palavra de Deus não vai mudar. É a mesma. É o mesmo verbo que se fez carne. As mesmas promessas. Então, não vai mudar a palavra. O que é que precisa mudar? Eu e você. Enganoso é o coração do homem. Então, talvez o nosso coração pode estar crendo hoje em algumas coisas certas, outras não. E a gente tem que ter cuidado para não ser guiado pelo coração. Deus enviou alguém poderoso que essa pessoa quer nos guiar. Mas Ele não quer nos obrigar. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado à terra para nos guiar. Ele está à disposição da igreja para guiar. Mas Ele nunca vai te obrigar. Ele nunca vai dizer, vai para a igreja hoje, você não veio, vá para a igreja. Não, Ele não vai obrigar, mas Ele vai falar, filho, vamos. No coletivo eu falo de uma forma mais poderosa do que em casa. Aí alguns dizem, o que é que tem? Eu assisto na live, o que é que tem? Eu vejo de casa. Pode, mas não é a mesma coisa. A gente crê nisso, a gente está transmitindo ao vivo o culto, pessoas vão ver depois. Maravilhoso, que bom que tem essa ferramenta, irmãos, que anos atrás a igreja não tinha. E se tem alguma ferramenta, a ideia foi de Deus, não foi o diabo que criou isso. O que dizer da época da pandemia para igrejas que não transmitiam culto? As pessoas ficaram sem ouvir a palavra. Mas graças a Deus a gente tinha. E não houve nenhum culto que deixasse de existir, porque tinha essa ferramenta poderosa de Deus. Mas a gente não pode se acostumar a assistir um culto só de casa e achar que isso é normal. Não é. A Bíblia diz o quê? Não faça como alguns que deixam de congregar. O congregar é uma ideia de Deus, irmãos. A gente vê um ou outro. A gente vê alguém que às vezes passa, vira a cara e a gente fala, Senhor, eu decido amar. O que é isso? Usando o fruto do Espírito, olha que maravilha. Isso é maravilhoso. Às vezes de casa a gente não vai conseguir, mas a Bíblia diz que aqui é o quê? Ferro afiando ferro. Quem prega sabe. Às vezes a gente está pregando, olha algumas caras e a cara não é uma cara que está te animando muito, mas você fala, eu não estou pregando para a pessoa, eu estou pregando por causa do Senhor. E a gente ri e diz, Jesus... Que maravilha, que honra que o Senhor me deu pregar a tua palavra. Porque imagine se o pregador fosse pregar baseado no retorno que tem de algumas fisionomias. Mas quando a gente sabe quem nos chamou, aquele que nos chamou é fiel. Você vê Paulo pregando, preso, apanhando, e Jesus aparece para ele e diz, assim como você deu testemunho de mim aqui nesse lugar. Ninguém acreditou, ninguém aceitou Jesus, pelo contrário, ele estava preso, mas Jesus disse, vá a Roma e testemunhe de mim lá também. Então, irmãos, é muito diferente, pessoas tendo uma aprovação, um sinal de sucesso, talvez para o homem, é diferente do sucesso em Deus. O sucesso em Deus é o quanto a gente está disposto a obedecer aquilo que Ele falou. Independente do que pessoas vão falar. Independente de tapinha nas costas. Amém? Cadê o povo da música? Vem para cá. Os ungidos. Que Deus habita em meio aos louvores. Uau. Rapaz, você está bonito, cara. O casamento chegando, o negócio tá, Jesus está operando. A pele está mais brilhosa, né, Gil? Uau.
Ô dia feliz. A Elvânia está ali, cadê Paulo não está aqui? Eu vou perguntar, a lua de mel vai ser onde? Não sabe, né? Não sabe ainda para isso. Ore, porque a Bíblia diz que Deus já escreveu todos os dias. Estão escritos e determinados. O Espírito Santo vai te revelar onde vai ser. Eu sei que vai ser um dia feliz. Para você. Elvânia vai ficar chorando, é claro. Já conversou com ela, Elvânia, sobre essas coisas? Conversa, Elvânia. Você que tem filho ou filha e está perto de casar, conversa sobre a noite de núpcia, conversa sobre as coisas. Quem tem que ensinar é pai e mãe, irmãos. Pastor, mas vai falar de sexo, mas vai falar de sexo com santidade. Sede santo, porque o Senhor é santo. Amém? E você que é casado, você sabe que o Espírito Santo não sai de você quando você vai fazer sexo, né? Então, pensa bem como você está fazendo. Né, André? André está dizendo que pode todas as coisas. Todas as coisas. Nem tudo te convém, vaso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu espero que não te choque, mas eu sei que vai chocar alguns. Há uns dias atrás eu estava orando e Deus me deu uma palavra. E Ele disse para eu começar a falar no culto. Inclusive eu queria que todo mundo tirasse dízimo e oferta, quando estivesse tirando, falasse essa frase. Deus me disse para começar a falar para a igreja e chamar a existência. Ele me disse uma frase assim, ó: chame 100 de 1000. E na hora eu fiquei sem entender o que ele estava falando, e o Espírito nos explica. Deus disse que dentro desse ministério 100 pessoas iriam ser levantadas com um dízimo superior a R$1.000. Segura ainda aí. Eu não estou dizendo que a gente vai estar chamando só pessoas de fora. Eu estou dizendo que aqui dentro pessoas vão ser promovidas e vão entrar nesse estágio. Agora é claro que se o número daqueles que têm um desejo, porque tem gente que não tem um desejo, e Deus respeita, né? E pode ter certeza, por exemplo, no nosso ministério, a gente não sabe nem quem é dizimista, nem quanto dizima, porque não tem aquele papelzinho, você está ligado, né? Você não bota papelzinho com nome nem valor, então, ninguém sabe, nem a gente quer saber. Isso não é um assunto nosso, é um assunto de cada pessoa com Deus. Amém? Mas ele me disse isso, ele falou: comece nos cultos a chamar e a falar, prepare o povo, diga ao povo, que serão levantados nesse lugar 100 pessoas com o dízimo superior a R$1.000. E qual é a minha parte? Fazer. E dizer: Senhor, levante só 99, porque um sou eu. Qual é o seu número? Não me interessa. Eu sei qual é o meu. Porque eu não quero ver pessoas fazendo coisas que eu não esteja envolvido, irmãos. Amém? Nós vamos ter notícias ainda esse ano de coisas maiores. Nós vamos de alguma forma. Eu não sei se as paredes vão se alargar. Eu não sei se a gente vai para outro lugar. Mas eu sei que a gente está clamando ao Senhor que nós precisamos de um espaço maior. Eu não sei todas as coisas, não sei como vai acontecer. Eu sei que a gente só vai parar de declarar quando acontecer. A gente vai entrar num lugar maior, num espaço maior. Nós teremos mais espaço para as nossas crianças. Talvez o problema maior hoje dessa igreja, irmãos, é as salinhas. Nós precisamos de mais espaço para as crianças serem melhor atendidas. Amém? E o que é isso? Isso é a gente precisa clamar. Então eu queria que juntos a gente clamasse ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, aquilo que o Senhor falou, o Senhor é fiel. E se o que eu estou falando aqui é guiado por Teu Espírito, vai acontecer.
Por isso chamamos a existência um espaço maior. Declaremos essa tenda alargada, crescendo, em nome de Jesus. Mais salas para as crianças, as nossas crianças tendo mais conforto. Obrigado, Senhor, por mais salas, para que o departamento infantil possa trabalhar com mais conforto, a gente atendendo mais crianças, recebendo um número maior de crianças, em nome de Jesus. Obrigado pelos 100 de mil, 100 de mil, 100 de mil, 100 de mil, em nome de Jesus. O Senhor promovendo, nenhuma pessoa nesse lugar desempregada, nenhum desempregado, todos trabalhando, todos tendo um justo pagamento daquilo que estão fazendo. E Senhor, aonde estiver um crente cheio do Teu Espírito trabalhando, que possa dar um bom testemunho, não de um funcionário ruim, negligente, mas alguém que é desejado naquela empresa, em nome de Jesus. Aqueles que são empresários, que têm empresa, eu declaro a sua empresa avançando, crescendo, você contratando pessoas para te ajudar, você sendo um canal de Deus para gerar emprego para pessoas. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ora um pouco em outras línguas, vamos orar. O reclesse de brequiacha da bacata se debres. Rocloso do brocotoche da babacata se debras. Robrobobocotoce de bebequeteci da classe. Ride eclisse de briclias. Consagra aquilo que está no seu coração ao Senhor. Gere coisas. Esse momento do congregar é para isso. Há uma unção disponível maior para gerar milagres. Aonde a palavra de Deus é pregada, milagres, sinais e prodígios se manifestam, porque os sinais seguem a palavra. Vamos celebrar, vamos celebrar. Ele é bom, Ele é bom. Tudo que Ele faz.